Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje daremos início ao comentário da prova Vestibular 2020.2, primeira fase, prova de conhecimentos gerais na parte da física da Universidade Estadual do Ceará. Um dos vestibulares renomados aqui do Nordeste, ok? Primeiramente, gente, quem puder estar seguindo a nossa página do Instagram, certo? Que se encontra aí do lado, Física Influente. E também quem puder estar sendo mais um inscrito na nossa página do YouTube, Física Influente Oficial. Agradeço pela ajuda de vocês, ok? Para quem não me conhece, eu sou o professor Vitor Costa. E hoje daremos início às resoluções e comentários das questões, tá certo? A questão que temos aqui, ela fala o seguinte: no segundo semestre do ano é comum ocorrer a baixa umidade relativa do ar, ou seja, baixa concentração da substância H2O no ar. Em relação ao estado da água, na situação acima descrita, é correto afirmar que está... Olha, gente, esse tipo de questão ela é considerado fácil, certo? Mas tem muitos vestibulandos que se escorregam nesse tipo de questão. Porque existem algumas pegadinhas, tá certo? O que é que eu aconselho a vocês? Temos aqui a resolução, a gente construir uma tabela, tá certo? Como será a construção dessa tabela? É o estado físico da substância que ele está dando. No caso, seria o H2O, que é a água, né? Que é encontrada abundantemente na natureza, tá certo? Então, voltando aqui para a resolução. Quando eu tenho um aumento de temperatura do sólido para o líquido, eu tenho a fusão. O que seria isso? Por exemplo, você tira o gelo, certo? Das cubinhas da geladeira e deixa fora por um momento. O que é que acontece? Aquele gelo, ele vai sofrer o quê? Um aumento de temperatura. Ele vai se igualar à temperatura ambiente. Então, o que vai acontecer? Ele vai se transformar em líquido, certo? Quando a minha substância está do estado líquido e passa para o gasoso, o que foi que aconteceu? Acontece, pessoal, uma vaporização. Como seria o exemplo dessa vaporização? A sua mãe ou até você mesmo, quando vai preparar um arroz, o que é que você precisa fazer? Colocar água para ferver. Essa água, quando vai ferver, o que acontece? Ela vai atingir um ponto de ebulição. Então, ela vai entrar no estado de gasoso, ou seja, ela sofreu uma vaporização. No mesmo sentido do aumento da temperatura, quando eu tenho do sólido diretamente para o gasoso, eu tenho uma sublimação, ou seja, ela vai do sólido diretamente para o gasoso, sofrendo uma sublimação. Quando eu tenho o inverso, uma redução de temperatura do gasoso para o líquido, ele sofre uma liquefação. E do líquido para o sólido, ele sofre uma solidificação, certo? Ou seja, do gasoso para o sólido, no exemplo de cima, quando eu tenho aumento da temperatura, é uma sublimação. Quando eu reduzo a temperatura do gasoso para o sólido, eu tenho uma ressublimação. Ou também pode ser chamado de sublimação, tá certo? Ou seja, voltando aqui para a questão. Ele fala o seguinte: em relação ao estado da água, ele quer o estado da água na situação acima descrita. Qual a situação acima descrita? Baixa umidade relativa do ar e também baixa concentração da substância, que é o H2O. Ou seja, a umidade relativa do ar é a quantidade de água em forma gasosa dispersa na atmosfera. Portanto, a água encontra-se no estado de vapor. Ele estava no líquido e passou para a forma gasosa. Então, ele sofreu uma vaporização. Certo, pessoal? Então, o item correto seria o item A, no estado gasoso. Por que não seria na forma de gota de chuva? Porque na forma de gota de chuva, ela não é uma propriedade física, certo? Por que não seria no estado sólido? Vamos lá para a tabela. Do sólido para o líquido eu tenho uma fusão.
e do líquido para o sólido, uma solidificação. Então, nesse caso, seria uma vaporização, tá certo? Por que não seria em transição do sólido para o líquido? Do sólido para o líquido eu tenho uma fusão. E nesse caso seria uma vaporização. Então, no caso, seria o item A. Espero, pessoal, que vocês tenham gostado do vídeo, do comentário, certo? Esse é um dos primeiros vídeos eu estar postando aqui no nosso canal, tá certo? Informar vocês que eu vou estar postando diariamente alguns vídeos comentados do vestibular da UES ou de qualquer outro vestibular. Quem quiser estar mandando suas dúvidas, pode entrar em contato comigo pelo Instagram, tá certo? Como eu lhe falei, quem quiser seguir a nossa página do Instagram, está aí ao lado, @Física Influente. E também quem quiser ser mais um inscrito e saber de novidades que a gente vamos trazer por aí, siga também a nossa página do YouTube, Física Influente Oficial. Ok, pessoal? Espero que todos estejam bem, todos tenham entendido a questão, tá certo? Então, até a próxima. Obrigado, até mais.